Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Vamos começar as nossas leituras, como sempre, com o Mantras de Vida de Luester, psicografado por João Nunes Maia. Quando encontro falsidade, procuro corrigir algo em mim. E sempre me dou certo com esse modo de ser. As coisas de fora estão certas, aproximam-se onde encontram sintonia. É para meter a carapuça. E vamos ao Livro dos Espíritos, da Lei do Trabalho. Por que a natureza provê a todas as necessidades dos animais por si mesma? Responde assim: tudo na natureza trabalha. Como tu, os animais trabalham, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador, e assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descubram o resultado imediato. No livro A Gênese, vamos terminar com aquele capítulo sobre a uranografia geral. Quer dizer, não é o capítulo que a gente vai terminar, não. A gente vai terminar com o item das estrelas fixas, que eu dividi em 2. Então, vamos lá. As estrelas chamadas fixas não estão imóveis na amplidão. As constelações que se figuraram na abóbada do firmamento não são reais criações simbólicas. A distância que se acham da Terra e a perspectiva sob a qual se mede, da estação terrena ao universo, constituem as duas causas dessa dupla ilusão de ótica. Vimos que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada se acha encerrada numa aglomeração cósmica, numa mesma nebulosa a que se chama Via Láctea. Mas, por pertencerem todos ao mesmo grupo, não se segue que esses astros não estejam animados todos de movimento de translação no espaço, cada um com o seu. Em parte nenhuma existe o repouso absoluto. Eles têm a regê-los as leis universais da gravitação e rolam no espaço ilimitado sob a impulsão incessante dessa força imensa. Rolam não segundo roteiros traçados pelo acaso, mas segundo órbitas fechadas, cujo centro um astro superior ocupa. Para tornar, por meio de um exemplo, mais compreensíveis as minhas palavras, falarei de modo especial do nosso Sol. Sabe-se, em consequência de modernas observações, que ele não é fixo nem central, como se acreditava nos primeiros tempos da nova astronomia, que ele avança pelo espaço, arrastando consigo o seu vasto sistema de planetas, de satélites e de cometas. Ora, não é fortuita essa marcha, e ele não vai, errando pelos vácuos infinitos, transviar seus filhos e seus súditos longe das regiões que lhe estão assinadas. Não,
Sua órbita é determinada e, em concorrência com outros sóis da mesma ordem e rodeados todos de certo número de terras habitadas, ele gravita em torno de um Sol central. Seu movimento de gravitação, como o dos sóis, seus irmãos, é inapreciável a observações anuais, porque somente grande número de períodos seculares seriam suficientes para marcar um desses anos astrais. O Sol central de que acabamos de falar também é um globo secundário relativamente a outro, ainda mais importante, ao derredor daquele ele perpetua uma marcha lenta e compassada na companhia de outros sóis da mesma ordem. Poderíamos comprovar esta subordinação sucessiva de sóis a sóis até que a nossa imaginação cansasse de subir a uma tal hierarquia, porque, não esqueçamos, em números redondos, uma trintena de milhões de sóis se pode contar na Via Láctea. Aí tem uma nota aqui do editor dizendo que atualmente a ciência atribui à Via Láctea uma assombrosa quantidade de estrelas que varia de 200 a 400 bilhões de sóis. Então, ele fala aqui numa trintena de milhões de sóis, que é um número que não é um número indefinido, né? Subordinados uns aos outros como rodas gigantescas de uma engrenagem imensa. E esses astros, em números incontáveis, vivem vida solidária, assim como na economia do nosso mundinho terrestre, nada se acha isolado, também nada está no universo incomensurável. De longe, ao olhar investigador do filósofo que pudesse abarcar o quadro que o espaço e o tempo desdobram, esses sistemas de sistemas pareceriam uma poeira de grãos de ouro levantada em turbilhão pelo sopro divino que faz voem nos céus os mundos siderais, como voam os grãos de areia no dorso do deserto. Em parte nenhuma há imobilidade, nem silêncio, nem noite. O grande espetáculo que então se nos desdobraria ante os olhos seria a criação real, imensa e cheia da vida etérea, que no seu imenso conjunto o olhar infinito do Criador abrange. Mas até aqui temos falado de uma única nebulosa, que com os milhões de sóis e seus milhões de terras habitadas, forma apenas, como já dissemos, uma ilha no arquipélago infinito. E vamos terminar com o livro Antologia dos Imortais, poesia de Fábio Montenegro, Museu do Umbral. Rojando em tudo, a peste aos guinchos aziagos, tragando força e vida em torturas severas, lêmures, avejões, árpias, manes, dragos, mostram gestos de gana, urram quais loucas feras. Tragos de olhares vis, disformes, feios, gagos, quais monstros em tropéis ontem foram, deveras, homens que agora são abantesmas e magos, mulheres que hoje são vampiros e megeras, parcas, bruxas, luzbéis, hidras que fazem ágoras, larvas, serpes, tritões envoltos em mandrágoras, demos que vêm e vão em funestos reclamos. Tais formas e visões, frutos de nossas mentes, morrem sempre igual, sombra exposta a sóis ardentes, ao vencermos o mal que nós mesmos criamos.